Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Viegas, sou psicólogo clínico e professor. Há um tempo a esta parte sempre venho até vocês para a apresentação de um tema no campo da saúde mental, que é a área da nossa formação. Hoje, de forma especial, viemos até vocês para poder apresentar uma questão de reflexão e, se possível, as entidades responsáveis que podem mudar este quadro poderem fazer alguma coisa com relação a essa situação, porque pensamos que o momento é oportuno e é urgente termos a coragem de criar algumas mudanças para o nosso próprio bem. Lembrar sempre que a saúde mental é um problema que diz respeito a todos nós. Por isso lhe convido, partilhe este vídeo, gosta, de modo a ajudar que mais pessoas venham a ter acesso a esta importante reflexão. Pois hoje vamos falar de uma experiência que é importante todos nós pensarmos e refletir. Alguns autores, como Bandura, entre outros, já fizeram tais experiências e o seu impacto, as suas correlações científicas são comprovados. E todos nós sabemos que, de acordo com as teorias psicanalíticas, precisamente o Freud considera a infância como um período de vida muito sensível. E todos os acontecimentos da infância têm uma certa importância, impacto na vida da pessoa adulta. É na infância que tudo começa. Vamos pegar uma criança, ou melhor, duas crianças. Uma criança, vamos falar com ele sempre que estivermos com ele, palavras negativas, como por exemplo, você é burro, teus pais não prestam para nada, não valem para nada, e você vai seguir possivelmente o caminho dos teus pais. E em outra criança, vamos repetir sempre palavras positivas, e como por exemplo, você é o dono da terra, você que controla o mundo, todo o poder é seu, você tem capacidade de criar, de fazer tudo, você é que deve dirigir a humanidade, você que deve dirigir outros povos. 10 anos após essas experiências, vamos ver entre o primeiro e o segundo qual será o resultado das palavras que foram sempre proferidas perante ele, e ele esteve sempre paciência de ouvir sem reclamar e captar. Por que eu trago esta reflexão? Eu trago esta reflexão como professor, é uma experiência do dia a dia que nós temos visto nas nossas escolas. Aquilo que nós ensinamos aos nossos estudantes, me parece, como psicólogo, ter um grande impacto na vida dele. Podemos pensar, para que servem as nossas universidades? Se nós não inventamos, não produzimos como outra realidade. E por que esta realidade com relação às nossas instituições
as nossas universidades. Talvez o exemplo que eu dei há pouco, ok, esteja relacionado com esta realidade. O porquê que eu sustento tais afirmações? Os currículos que nós temos, os autores mencionados nos manuais que nós temos, infelizmente, todos eles são pessoas de outra realidade, mas o que concernente o conhecimento humano, ao longo dos tempos, não existe para nós, especialmente africanos, autores, tanto naquilo que é a nossa cultura, na nossa realidade, não existe autores mencionados como, por exemplo, que contribuíram para um certo conhecimento que veio a beneficiar a humanidade toda. E, perante isso, penso que, da forma como nós temos esse hábito de repetir essas referências, será que isso não tem um impacto negativo aos nossos formandos? Bom, se é que podemos considerar, significa que devemos ter coragem de mudar alguma coisa. Talvez, mesmo que não viemos encontrar na nossa história contribuições válidas de alguns autores da nossa própria realidade, se calhar devemos utilizar inclusivamente a manipulação, ok? Porque em psicologia, por exemplo, em psicoterapia, o que é fundamental neste processo, a mudança de comportamento do paciente, é que se nós queremos mudar a realidade em termos comportamental do avanço na nossa realidade, então não devemos poupar as estratégias a utilizar, mas o necessário que nós precisamos é que venhamos a ter resultados. E nesse contexto, eu venho a sugerir que devemos refletir qual é o impacto negativo que os currículos de formação que nós temos e possivelmente elaborado de acordo com quem assim o quis, e nós continuamos a repetir isso sem reflexão, e o impacto negativo que nós temos é este.